A Terra chega a 7 bilhões de habitantes e todos se preocupam em como alimentar essa gente toda. Como se situa o Brasil nesse contexto? O Brasil tem a 5ª população do mundo, mas apenas 3% da população da Terra. A fertilidade está razoável, menos de 2 filhos por mulher em idade reprodutiva. E com seu vasto território, tem 22 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão tem mais de 300. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com a professora Ana Maria Nogales, coordenadora do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade de Brasília e secretária-geral da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, e o professor Sérgio Zauer, doutor em Sociologia, professor de Gestão de Agronegócios e de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília. O problema, professora, é que as crianças nascem onde estão as mães e as mães estão nas periferias das grandes cidades, né? E tem uma outra agravante, é que o mundo tem uma média de 70% da população concentrada em cidades e aqui no Brasil já estamos em 85%. A população das grandes metrópoles brasileiras é um problema? Eu não diria que seja um problema. Eu acho que isso faz parte das grandes transformações da população brasileira. Nós passamos de uma população rural para uma população urbana. Nós tivemos um grande crescimento econômico durante o século XX. Nós conseguimos reduzir em muito os índices de mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. E a população brasileira está vivenciando uma experiência de queda de sua fecundidade. Ou seja, mesmo aquelas mães residentes nas periferias, elas estão tendo menos filhos. Agora, atualmente. professor, o que a gente nota é que os casais com mais posses têm menos filhos e as pessoas mais pobres têm mais filhos. Isso continua, essa diferença? Existe, em média, podemos ver, não é, essa diferença, mas essa diferença é muito menor do que no passado. Mas a questão está na escolha, não é, e na possibilidade, não é, de decidir e ter métodos que possam ajudar nesse planejamento do tamanho da família. Então, alguns casais com mais posse, eles têm condições de decidir e ter e realizar o seu desejo. Ou seja, menos filhos ou até mais filhos. Não é? Aqueles que não têm filhos, terem seus filhos. Os casais com menos posse, muitas vezes não têm acesso, não é, a esse planejamento familiar e a ter os filhos desejados, às vezes um número maior. E às vezes não têm condições de ter aqueles filhos que gostaria de ter. Professor, o trabalho da Embrapa, por exemplo, que existe desde 1973, 74, fez com que no período a área plantada aumentasse em 30%, mais a produção em 160%. A produtividade cresceu muito. E nós, brasileiros, ficamos assim esperançosos de que um dia abasteçamos o mundo e fiquemos ricos vendendo alimentos para os outros. Como é que o senhor vê isso? Bom, vinculando com o que a professora Ana estava dizendo, eu acho que o Brasil vivenciou o mesmo processo de urbanização, ao mesmo tempo de modernização do processo agrícola. Inclusive, vários autores dizem que justamente uma se vincula à outra, a necessidade da saída dessa população para o espaço urbano, justamente para livrar a terra para a maior produção. Eu acho que tem um problema, acho que o fato da esmagadora maioria da população brasileira estar vivendo nas cidades não é o principal problema, mas essa passagem muito rápida, nós vivenciamos isso em menos de 30 anos, né? Ela carregou uma série de problemas, como, por exemplo, a falta de planejamento urbano, a favelização, portanto, péssimas condições de moradia, problemas típicos de espaços urbanos mal planejados. Em relação à produção de alimentos, eu acho que é importante essa lembrança da Embrapa, porque realmente o Brasil se tornou um dos principais produtores e exportadores de
produtos agrícolas, especialmente grãos. Inclusive pecuários, né? Carne e tal. Mas eu acho que aí começa a parte dos nossos problemas. O Brasil, ele ampliou significativamente a sua produção e produtividade, mas em desenvolvendo um determinado modelo de produção que não resolve a equação entre população e alimentação. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu recentemente participei de uns debates a nível internacional das Nações Unidas, em que a preocupação, especialmente da Europa, Estados Unidos, é justamente isso. Mais Europa que Estados Unidos, Japão também, produção de alimentos. Mas eles pensam em segurança alimentar apenas do ponto de vista de mais pessoas, mais produção. Quando, na verdade, nós precisamos repensar a forma com que esses alimentos estão sendo produzidos, né? O Brasil hoje é produtor, um dos principais produtores mundiais de grãos, mas está produzindo o quê? Soja. A população brasileira não come soja. Então nós exportamos essa soja para alimentar o gado na Europa. E eu recentemente estive aqui em Brasília, num restaurante, e o garçom disse, mas professor, quer uma carne australiana? Quer dizer, não faz sentido o Brasil exportador de carne e de repente nós temos na mesa a carne importada da Austrália, do outro lado do mundo. Então aí entra problemas quer dizer, o aumento populacional, ele traz uma série de desafios, né? A produção de alimentos é um deles, mas a forma com que esse alimento está sendo produzido é um problema. O Brasil é um grande produtor de chamadas commodities agrícolas, soja, carne, mas nós somos um grande consumidor de agrotóxicos. E aí nós estamos produzindo um alimento que tem uma carga excessiva de produtos contaminados. Em outras palavras, quando falamos de direito à alimentação, essa tem que ser uma alimentação adequada em calorias, mas também em nível de saúde, né? Segundo, o Brasil é um dos maiores países do mundo, 850 milhões de hectares de terra, nós usamos 50 milhões para a agricultura. O que eu estou dizendo? Então vamos aumentar a agricultura, a quantidade derrubando a floresta? Não. Nós temos 200 milhões que são usados para a agropecuária, em torno de 200 milhões, estou arredondando os números, com uma capacidade produtiva muito baixa. Então, se de um lado aumentou a produtividade em certos nichos, o Brasil tinha uma lotação Poderíamos ter uma pecuária mais intensiva. Mais intensiva. O Brasil tinha uma pecuária de 2 alguma coisa de cabeças por hectare nos anos 60, hoje é menos de 1. Quer dizer, então, no que se refere à pecuária, caiu. Mas se vamos pensar que é o grande desafio mais internacional, né, de produção de alimentos para alimentar hoje 7 bilhões, daqui a uma década em torno de 14 ou 15, né, quase dobrando essa população em poucas décadas, nós temos que repensar não só a quantidade produzida, mas como ela está sendo produzida e como ela está sendo consumida. Ou, eu não estou falando inclusive em distribuição pura e simplesmente, mas vamos pensar, uma das questões nós precisamos de proteína animal. Não vamos nem discutir sermos vegetarianos, produção animal, proteína animal. Uma coisa é produzir carne bovina, outra coisa é produzir peixe. A mesma área, 1 hectare de terra no Brasil, a gente produz aí uns 200 quilos de carne. Eu adoro carne, então também teria que ter um processo aí de reeducação alimentar. Nesse mesmo hectare de terra, com tanques e açudes, daria para produzir, depende do peixe, em torno de umas 100 toneladas de carne. De uma proteína muito saudável. Muito saudável. Então, aí, bom, mas professor, e o churrasco? Bom, aí nós também, o que eu estou tentando agregar... Está falando questões de cultura também, questões culturais, nós estamos falando de mudanças de hábitos. Então, quando nós pensamos, o que eu estou tentando dizer complexificar um pouco essa equação. Quantidade de pessoas, produção de alimentos. Se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, o hábito de carne suína e de frango, não tem comparação com o Brasil. Aqui, em primeiro lugar, está a carne bovina, né? Exatamente. Pois é, eu queria voltar a essa discussão. Em primeiro lugar, queria fazer uma correção. A população não irá dobrar, né, nessas próximas décadas. O que a gente está estimando, a ONU estima que teremos 10 bilhões no final do século. Então, e o ritmo de crescimento da população mundial está decrescendo.
e a do Brasil decresce, né, a ritmos bastante acelerados. Desde a década de 80 nós estamos diminuindo esse ritmo e o IBGE, né, as projeções, estima que por volta de 2040 teremos um decrescimento da população brasileira. Então nós temos uma transformação muito grande dessa população, e o que implica, não é, que nós vamos ter menos crianças e muito mais pessoas com mais de 60 anos, né, mais idosos, o que vai trazer um novo desafio. Eu não acho, né, no meu ponto de vista, que a urbanização seja um problema. Talvez ela seja uma solução para esse futuro, porque nós estamos concentrando, né, grande volume populacional e possamos trazer soluções, né, de forma mais com menos recursos. Então, otimizando recursos, né, fazendo com que essa população esteja um pouco mais concentrada. Claro que, no processo que nós vimos de grandes transformações, nós tivemos consequências. Nós não estávamos preparados para receber tal volume de imigrantes nas nossas cidades, né? Mas, se nós lembrarmos como eram as cidades brasileiras na chegada de Dom João VI, que como, né, a gente vê, né, se jogavam os restos pela janela da calçada. Pois é. Então, o Rio de Janeiro já era uma cidade que, né, se dizia insalubre. Buscava-se desde aquela época uma nova capital, né, uma capital que pudesse, né, ter melhores condições, né, de saúde para a sua população. Mas, voltando à questão da urbanização, eu acho que nós tivemos um processo de urbanização, né, que teve essa consequência de ocupação de áreas irregulares, e nós temos as consequências dessas ocupações até hoje. Nós vemos, né, todas as chuvas, né, nos finais de anos, e ficamos, né, na expectativa o que virá de mais trágico ainda. Mas podemos fazer alguma coisa, né, para prevenir esses desastres. Como é que podemos mitigar, né, essas consequências, diminuir esses riscos? Nós temos o conhecimento. Eu quero dizer que a demografia, ela tem instrumentos que pode ajudar nessa previsão, indicar os caminhos. Nós temos que tomar as decisões políticas. Agora, professor, o senhor falou em alimentação da população, né? Aqui no Brasil nós ainda temos alguns milhões de pessoas que são consideradas abaixo da linha de pobreza e, portanto, com pouco acesso ao alimento. Então, professor, cerca de 10 milhões aí, ou algo parecido, que precisam de melhor alimentação para ter ter proteína, conseguir estudar. Eu sou, além de professor da UNB, faço um trabalho voluntário como relator do direito humano à alimentação, e uma das coisas que a gente, inclusive participo do CONSEA, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Acho que o Brasil, nesses últimos anos, deu passos significativos, colocou na Constituição o direito à alimentação, etc. Mas eu acho que o Brasil é a expressão um pouco do que eu estava tentando dizer antes. Nós temos o nosso problema central não está na produção, o nosso problema central está na distribuição. Então nós temos uma quantidade, nós teríamos calorias suficientes de proteína animal, de grãos, de verduras, de frutas, tanto é que nós somos exportadores, né? Nós poderíamos tranquilamente alimentar a nossa população, mas a distribuição, ou seja, é muito desigual. O país continua sendo um país profundamente desigual, e aí isso reflete em coisas muito elementares: o não acesso à educação, o não acesso à alimentação, o não acesso a uma casa decente no espaço urbano ou mesmo no espaço rural. Então, eu acho que nós temos, o Brasil tem uns desafios bastante significativos no que se refere a garantir o direito à alimentação da sua população, mas ela não, na minha opinião, ela não se concentra na produção da alimentação. É óbvio que, de novo, né,
quando nós pensamos em alimentação adequada, essa adequada não pode ser pensada só em quantidade e muito menos em calorias. Óbvio que essas duas coisas são importantes, né? Comer o suficiente e comer alimentos que têm calorias, proteína animal, etc. Aliás, a obesidade está se tornando uma praga aqui no Brasil também, né? Pela uma prática alimentar justamente estranha, né? Mudanças, hábitos alimentares, sedentarismo. Os itens que compõem a cesta básica, né, são praticamente carboidratos, né, gorduras. Exato. Então, né, você incentiva que a população consuma esse tipo de alimento. E que a barriga cresça. Exato. Claro. Exato. E aí, associado a isso, então, acho que bom, no caso que eu trabalho mais, né, que é essa coisa do rural e da produção agropecuária, o Brasil tem um outro problema associado à produção, que é um uso excessivo de produtos químicos. Né? A Revolução Verde, o modelo implantado no Brasil, ele trouxe uma série de avanços de produção, de produtividade, mas está na hora de começar a repensar esse modelo. Mas eu queria registrar de novo o trabalho da Embrapa, em que eles fazem mudanças genéticas de plantas que dispensam os agrotóxicos, os químicos, né? Então isso pois é um progresso. Alexandre, mas aí eu recentemente dei uma declaração. Eu acho que uma coisa é a gente pensar, por exemplo, a soja que passa por processo, outra coisa é a gente pensar no feijão que a gente come diariamente. E aí, discordando de um colega, inclusive da UNB, só cozinhar o feijão não nos basta. Então, o que eu defendo é que nesse processo do desafio de aumento populacional, mesmo que estabilize, porque nós teremos ainda um crescimento populacional e existe uns embates entre os demógrafos se esse vai diminuir, qual é o período em que se estabiliza, etc. Mas nós temos outros recursos que são limitados, energia, por exemplo. E aí, diferente da professora Ana, eu acho que o futuro da humanidade é, inclusive, repensar como é que nós nos distribuímos no planeta. Por quê? Espaços, aglomerações muito grandes, mesmo sendo planejadas, a tendência é de você concentrar, por exemplo, o consumo de energia. Então, grandes hidrelétricas distantes para alimentar grandes centros. Talvez o futuro da humanidade seria repensar também a forma de distribuição. E aí entra a discussão, processos de interiorização, cidades menores, uma certa desconcentração. O Brasil vivenciou um pouco isso na década passada, quando uma certa população sai de alguns centros como Rio de Janeiro, São Paulo, e vai para cidades médias buscando qualidade de vida, evitando trânsito. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer? Acho que talvez o nosso desafio é não pensar do século XX, que era um pensamento moderno, de que a modernidade está na cidade, portanto, o acesso a todos os serviços e tal, e pensar uma melhor distribuição desses serviços, seja a internet, que a gente estava falando antes, seja acesso à energia. E aí eu acho buscando a qualidade de vida, né? Qualidade de vida, né? Pensando em maneiras de viver em que talvez nossas grandes cidades, não é só o problema da favelização e tal, mas nós temos problemas de transporte. Qualidade de vida parece indiretamente proporcional ao tamanho da população, né? Na medida em que vai crescendo a população, vai caindo a qualidade de vida. Mas isso depende, né? Porque a gente tem alguns centros urbanos que têm alta qualidade de vida, apesar de que são megalópolis, têm qualidade de vida muito superiores, né, a outras que são pequenas. Então, eu vejo que não é necessariamente o tamanho da população, né, ou a concentração da população, mas as tecnologias e os serviços que estão à disposição dessa população. Então, nós estamos vendo, por exemplo, o crescimento da população, mas no padrão tecnológico e de qualidade de serviço que nós temos aqui. Então, isso não, a gente não pode fazer, né, essa conta. Por exemplo, Brasília, a gente não tem transporte público. É uma cidade que nós estamos enfrentando engarrafamentos. Uma cidade de grandes distâncias, não tendo transporte público. Então, como é que nós poderemos ter uma cidade sustentável dessa forma? Olha a energia que se gasta, né, no deslocamento de toda essa população que vai e vem. E que perde um tempo enorme de vida dentro de um ônibus. 2 horas ou 2 horas e meia por dia nesse traslado. Então, nós não podemos pensar que essas condições se manterão
para o futuro. Nós temos que investir e mudar isso, pensar, não, nós temos condições de mudar, nós temos condições de ter transportes públicos de qualidade e isso diminuiria, por exemplo, o uso do transporte individual. E você reduz o gasto de energia. Professora, e como resolver, agora a gente já está terminando o programa, a questão de diminuir a população significa aumentar o número de pessoas idosas, que serão sustentadas em suas aposentadorias. Como é que se resolve essa equação? Menos gente produzindo e mais gente consumindo riqueza. Olha, o que nós estamos talvez passando da hora de discutir seriamente no país é a questão de uma solidariedade intergeracional. Nós pensamos muito no hoje, naquilo que a minha aposentadoria, né, no meu trabalho, mas não pensamos que amanhã, né, eu serei, né, aposentado e quem pagará por essa aposentadoria. Então, hoje, né, eu não quero investir, não quero aumentar a minha contribuição, porque isso também reduz meu poder de compra. Mas amanhã, né, quem pagará por isso? Então, nós temos que repensar esse modelo. Nós temos que pensar nessa solidariedade intergeracional, porque nós estamos vendo que a sociedade do futuro. E eu venho dizendo que nós temos que investir na juventude. Hoje, nós temos que pensar nessa juventude que não tem escola, que está fora do mercado de trabalho, não tem capacitação. E muitos deles estão morrendo. Então, esse país tem que repensar. Estão morrendo, que a senhora diz, morrendo de morte violenta, de morte violenta. Homicídios uma taxa de 50 mil por ano. E nos acidentes de trânsito. Né? Então, são questões graves hoje que vão ter repercussões, né, importantes no futuro. Ou seja, nós temos grandes desafios pela frente. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, foi um bom tempo de discussão sobre esse assunto, que, na verdade, é o nosso futuro. Muito obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigado, professor. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.